Olá, você está no canal Bendito e o nosso assunto de hoje é o vacilo do rei Asa. Ao que parece, ele descuidou do seu relacionamento com Deus e acabou tendo que lidar com as consequências. A luta pelo domínio do território entre o Reino do Norte de Israel e o Reino do Sul de Judá continuava. Na época em que Baasa era rei do norte, ele invadiu o território do Reino do Sul de Judá e ganhou vantagem. Ele conseguiu bloquear uma rota importante para Judá quando conquistou a cidade de Ramá, que ficava pouco menos de 10 quilômetros de Jerusalém. O objetivo dele era fortalecer essa cidade, muito provavelmente para impedir que o povo do norte fosse para Jerusalém para adorar no templo, e também por motivos comerciais. Com essa pressão militar e econômica sobre Judá, o rei de Judá seria forçado a fazer algumas concessões significativas para Baasa. E qual foi a reação de Asa diante dessa situação? Convocou o povo para buscar ao Senhor e descobrir a sua vontade sobre essa situação difícil? Não! Em vez disso, ele lançou mão de recursos políticos. Ele usou o tesouro da casa do Senhor e do palácio real para comprar o favor de Ben-Hadad, rei da Síria. Asa enviou o tesouro com um pedido para que Ben-Hadad retirasse o seu apoio de Baasa, rei de Israel, e passasse a apoiá-lo. Aparentemente, Baasa não poderia enfrentar Judá sozinho e precisava do apoio do rei da Síria. O que vemos aqui é que Deus foi roubado para que o rei incrédulo pudesse encontrar ajuda em um rei pagão. O objetivo do rei Asa era nobre. Ele estava tentando manter o caminho aberto para que os peregrinos do Reino do Norte pudessem chegar até Jerusalém para adorar. Mas o seu método estava completamente errado, ao dar o tesouro da casa do Senhor a um rei pagão em troca de um acordo. Asa parece ter esquecido que sua aliança era com Deus e não com o rei da Síria. Na aliança que ele e o povo haviam feito com Deus, o Senhor se colocou como responsável por proteger Judá. Mas agora eles estavam investindo seu tesouro e sua confiança em um rei pagão. O poder de Zerá e seu exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra havia sido quebrado diante do rei Asa, e o exército de Judá voltou carregado de despojos e riquezas. É difícil imaginar que um homem que participou dessa grande ação sobrenatural de Deus tenha se tornado em tão pouco tempo tão incrédulo assim. Isso nos ensina que a maior fé de ontem não nos dará confiança para hoje, a menos que as fontes que estão em Deus transbordem novamente em nossa vida. Asa pensou que poderia lidar com o rei Baasa muito bem, contando com a ajuda do rei da Síria. E foi nesse ponto que o rei Asa começou a declinar. Ben-Hadad atendeu ao seu pedido e enviou os capitães dos seus exércitos, que tomaram algumas das cidades do Reino do Norte e depois tomaram todas as cidades celeiros mais importantes do Reino do Norte de Israel, debilitando assim o poder e a renda de Baasa. Quando Baasa ficou sabendo da intervenção do rei da Síria, interrompeu as obras em Ramá e voltou para o seu lugar. O rei Asa, então, reaproveitou o material que Baasa deixou para trás e construiu 2 cidades fortificadas, Mispa e Geba. Todos ficaram felizes com o resultado do tratado, menos o Senhor. Veja que nós não podemos julgar as ações por seus resultados imediatos. Por exemplo, se um cristão faz uma coisa errada e prospera, nós não podemos concluir que ele está justificado do seu erro. Deus, como um pai amoroso, com certeza disciplinará o seu filho na hora certa. E não demorou muito para que Deus enviasse Anani com uma mensagem para o rei Asa. Não sabemos muito sobre esse profeta, apenas que seu filho Jeú também era profeta. O profeta Anani entregou uma mensagem dura ao rei Asa. Disse que, se ele tivesse confiado no Senhor, o exército de Judá teria derrotado tanto o exército de Baasa
quanto o exército da Síria. Mas em vez disso, Judá simplesmente havia conseguido apenas algumas cidades, o tesouro do Senhor tinha sido saqueado e o rei estava em aliança pecaminosa com os sírios. O profeta Hanani lembrou ao rei Asa sobre a vitória que o Senhor lhe havia dado quando Zerá e o seu exército enorme atacou Judá. Contratar os sírios havia sido uma decisão insensata. Judá pagaria pelo erro do rei ao longo dos anos seguintes e a Síria se tornaria um problema constante para Judá. Deus procura maneiras de defender e mostrar sua força em favor daqueles que estão comprometidos com ele. O medo de Asa de que Deus não pudesse ajudá-lo foi totalmente equivocado. Deus queria mostrar sua força e o seu poder através do seu povo. Mas, por causa da sua confiança tola em um rei pagão e sua rejeição de Deus como seu defensor, o Senhor disse que permitiria mais guerras contra o reino de Judá. E qual foi a reação do rei Asa diante da mensagem do profeta? Se humilhou? Pediu perdão a Deus? Não. Ele revelou a perversidade do seu coração ao ficar irado e rejeitar a mensagem do profeta, além de mandar colocá-lo na prisão. Asa nos mostra a tragédia de um homem que governa bem e busca o Senhor por muitos anos, que falha em um desafio significativo da sua fé e depois se recusa a ouvir a correção de Deus. Mas não foi apenas o profeta Hanani que sofreu nas mãos de Asa. Outras pessoas também sofreram com a opressão do rei, provavelmente aqueles fiéis a Deus que não compactuavam com os seus erros. Deus deu um tempo para que Asa se arrependesse, mas ele se recusou a mudar os seus caminhos. Por isso, no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma grave doença nos pés, que não se sabe exatamente o que era, mas que deve ter causado dores e incômodos consideráveis. E mais uma vez, o rei deu as costas para o Senhor, procurando a ajuda dos médicos. Nós sabemos que não é errado consultar os médicos. Errado é colocar a agência humana antes da divina, crendo que o verdadeiro poder está nas mãos dos médicos. No caso do rei Asa, é muito provável que esses médicos fossem apenas pagãos místicos e pretendentes às artes mágicas que envolviam o paciente em suas práticas malignas. No início, vimos um homem envolvido em um notável período de grande vitória e renovação da aliança entre Deus e o seu povo. Mas os últimos anos da sua vida foram marcados pela incredulidade, dureza de coração, opressão do seu povo e enfermidade. Veja que a idade e o tempo não nos tornam necessariamente melhores, só nos tornaremos melhores se continuarmos a seguir a Deus com fé e humildade. O registro desse fato serviu como um aviso poderoso para os leitores do livro de Crônicas, assim como serve para nós nos dias de hoje. Depois de 2 anos de sofrimento com aquela doença nos pés, o rei Asa morreu. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e especiarias preparadas pelos perfumistas e então fizeram uma grande fogueira para ele. Essas fogueiras eram comuns em funerais reais. Não eram para cremar o corpo, eram para mostrar honra para com o rei falecido. Asa foi substituído no trono pelo seu filho Josafá, que foi um dos grandes reis de Judá. Teve um reinado de bênçãos e milagres do Senhor. Os detalhes do seu reinado você confere amanhã aqui comigo no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.